Nós temos conversado sobre a vida de José. E já estamos no quarto capítulo da nossa série. Para você que gosta de assistir série, você tem mais uma série para assistir aqui todo domingo com a gente. A vida de José. E vai terminar no primeiro domingo de abril. Então já estou dando o spoiler final aqui, que vai terminar no próximo culto de ceia. Mas hoje é a nossa quarta mensagem. E o título da mensagem de hoje é A Hora da Virada. Ufa, ainda bem. E eu falei que depois do carnaval José ia voltar com tudo. E a gente vai ver que isso é verdade mesmo. Mas eu queria lembrar o que a gente já viu até aqui rapidamente. José foi vendido pelos seus irmãos por inveja e por vingança. Foi vendido como escravo para o Egito. No Egito ele foi vendido como escravo e foi trabalhar na casa de Potifar, que era um homem muito importante. Por causa da bênção de Deus e por causa da sua conduta correta, ele prosperou mesmo como escravo e se tornou o administrador de Potifar, da casa e das fazendas de Potifar. Por causa do seu sucesso e da sua beleza, a mulher de Potifar botou os olhos em José e quis seduzi-lo. Mas ele resistiu bravamente à tentação e na hora que ela o agarrou, ele fugiu. E ela ficou muito brava por não conseguir o que queria. Então ela o difamou, acusou injustamente e ele foi preso sem merecer. Foi preso injustamente e ficou lá na prisão de Faraó. E na prisão também, por causa da graça de Deus, por causa da presença de Deus e por causa da sua conduta, ele também prosperou na prisão, por mais improvável que isso possa parecer. Lá na prisão ele conheceu o copeiro, chefe de Faraó, e o padeiro, chefe de Faraó. Os dois sonharam e José, diante de Deus, ou pelo poder de Deus, interpretou os sonhos deles dois. E o que José disse que aconteceria, de fato aconteceu. O padeiro foi morto depois de 3 dias e o copeiro foi reintegrado às suas funções na corte de Faraó. Estão lembrando a história, né? E aí José falou para o copeiro o seguinte: quando você voltar lá para Faraó, lembra de mim, porque eu estou aqui na cadeia, mas eu fui preso injustamente. Então quando você voltar lá para Faraó, lembre-se de mim. E aí a gente ficou torcendo muito para o copeiro lembrar de José. E ele chegou diante do Faraó e todo mundo ficou torcendo, lembra, lembra, lembra. E ele não lembrou, se esqueceu. Então a gente terminou muito desanimado na última mensagem, porque José foi esquecido na prisão por mais 2 anos inteiros. 2 anos. Então essa é a história de José até agora. Mas hoje a mensagem é a hora da virada. Graças a Deus, que bom. O que nós já aprendemos de lição para nós? Que Deus também está conosco, assim como esteve com José. Lembra que o grande objetivo da gente estudar a vida de José é enxergar a nossa própria história nas semelhanças com a história de José. Então Deus está conosco assim como ele esteve com José. Diversas vezes aparece a frase, o Senhor estava com José, na prisão, na casa de Potifar, e ele está conosco porque ele prometeu isso. Nós também aprendemos que Deus permite situações difíceis, mas jamais nos abandona. Ele permitiu que José fosse vendido, permitiu que José fosse escravo, permitiu que José fosse preso, permitiu que José fosse esquecido. Em nenhum momento Deus abandonou José. É assim com a gente também. E também nós aprendemos que José foi fiel diante da provação e diante da tentação. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Como eu falei, se fosse você no lugar de José, em quanto tempo você teria estragado tudo? Mas se ele venceu, nós podemos vencer. Porque o mesmo Deus que estava com ele é o mesmo Deus que está comigo e com você hoje. Então foi isso que nós aprendemos até agora. Mas a história daqui para frente vai mudar completamente. Ela vai tomar outro rumo. E a partir de agora a gente vai ficar maravilhado com o plano de Deus. E como Deus faz tudo certo. Tudo certo. E eu queria mostrar uma frase aqui para vocês que vai ser o nosso pensamento nessa noite, de um autor que eu gosto muito, David Guzik. Ele escrevendo sobre José, ele diz o seguinte:
todos aqueles a quem Deus usa grandemente, primeiro ele prepara grandemente. José foi vendido para o Egito com 17 anos. E a história que a gente vai começar agora, ele já tinha mais de 30. E ele só apanhou até agora. Porque Deus tinha um plano para ele. Mas todos aqueles a quem Deus usa grandemente, ele primeiro prepara grandemente. E são muitos outros relatos de casos assim na Bíblia. De vários homens que também foram provados antes de serem usados por Deus. E tudo que José passou, no poço, na casa de Potifar e na prisão, Deus estava trabalhando no caráter dele, assim como ele quer trabalhar no nosso também. Como eu sempre lembro e até já preguei sobre isso, Deus primeiro, ele quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Nunca se esqueça disso. Deus primeiro, ele precisa trabalhar na gente, antes de poder nos usar. Para que você seja uma boa ferramenta na mão dele, a ferramenta tem que estar bem adequada. Você vai lembrar de Noé, que ele recebeu uma promessa de Deus de construir a arca e salvar a humanidade do dilúvio. Ele teve que esperar não menos do que 120 anos para a promessa de Deus se cumprir. E a gente não quer esperar nem 120 minutos. Você vai lembrar de Abraão, que é chamado o pai da fé e que recebeu uma promessa de ter uma nação, que seria através dessa nação que Deus iria abençoar o mundo. Demorou 25 anos para essa promessa começar a ser cumprida. 25 anos. A idade de muitos de nós aqui. De nós, vocês, né? Porque eu já passei dos 25. Outro homem de Deus, por exemplo, Moisés, que tinha um chamado para ser o libertador do povo, mas isso aconteceu somente quando ele tinha 80 anos de idade. Desses 80, 40, ele passou no deserto sozinho cuidando de ovelha, sem glamour nenhum. Ovelha para cá, ovelha para lá, ovelha para cá, ovelha para lá. E o apóstolo Paulo, o escritor da maior parte do Novo Testamento, antes dele se tornar respeitado, ele foi perseguido, apedrejado, rejeitado e teve que ficar mais de 3 anos no deserto antes de voltar ao convívio da igreja. Então, todos aqueles a quem Deus usa grandemente, primeiro ele prepara grandemente. E essa é a história de José, e essa também pode ser a nossa história. Eu desejo muito que Deus nos use como cristãos hoje, como sal e luz. Mas a gente tem que lembrar que antes que isso aconteça, Deus vai ter que trabalhar com a gente. Nem sempre Deus vai agir na hora e do jeito que a gente quer. Porque se dependesse de nós, a gente já tinha resolvido a vida de José bem rápido. Dado uma força para ele parar de sofrer, porque coitado do menino, faz tudo certo, só apanha. Mas Deus não faz assim. Ele não faz tudo o que a gente quer, na hora e no jeito que a gente quer, por uma simples razão. Porque Deus quer que a gente seja maduro e não mimado. Que horror que é criança mimada, né? Não sabe esperar, não sabe ouvir não sabe sofrer, porque quer um iogurte, o pai dá. Quer uma roupa, o pai dá. Quer um brinquedo, o pai dá. Não quer dormir, o pai deixa. Quer acordar, o pai deixa. Quer fazer tudo, o pai deixa. Se Deus fizesse assim com a gente, nós seríamos sensacionais crentes mimados. E seríamos péssimos no nosso projeto de fazer diferença. Então Deus não fez tudo que José precisava, na hora que José precisava. Ele fez na hora certa, porque ele queria que José estivesse maduro antes de ser usado. E vai ser assim com a gente também. E quando você pede uma coisa, e Deus não te dá, pode ter certeza que Ele está usando isso para o seu próprio bem. Amém? Muito bem. Então, finalmente chegou a hora da virada na vida de José.
E nós vamos entrar agora no capítulo 41 de Gênesis. E eu vou resumir os primeiros 7 versículos, para a gente poder pegar o texto aqui. A hora da virada na história de José começa bem longe de José. Começa com Faraó, no quarto, lá na cama dele. O capítulo 41 começa assim. Depois de 2 anos, Faraó sonhou. Tá? E o sonho de Faraó está descrito nos primeiros 7 versículos. E Faraó sonhou o seguinte: se você acha que os seus sonhos são estranhos, olha só o do Faraó. Primeiro ele sonhou que estava na margem do rio Nilo, e do rio surgiam 7 vacas gordas. Depois surgiram 7 vacas magras e feias. Eu não achei uma imagem de vaca magra e feia que não fosse ser tão apavorante. Então, deixei só as gordas mesmo. Mas você pode imaginar aí, uma vaca meio zumbi, assim, meio The Walking Dead vaca, né? E aí e o sonho de Faraó seguiu, e as 7 vacas magras devoraram as 7 vacas gordas. E aí Faraó acordou. Ele falou: nossa, que sonho é esse? Deve ter sido alguma coisa que eu comi antes de dormir. E aí ele dormiu de novo. E sonhou de novo. E aí dessa vez ele sonhou que tinha 7 espigas de trigo. Também bem cheias e bonitas. Aquela espiga bem caprichada. De repente, lá vem elas de novo. As The Walking Dead espigas. 7 espigas mirradas e secas. E aí as 7 espigas, o texto diz que elas devoraram as espigas boas. E aí Faraó acordou e ficou desesperado. Falou: que raio de sonho é esse? Que coisa estranha. Vaca gorda, vaca magra, espiga bonita, espiga feia. Que é isso? E aí, na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o Faraó mandou chamar todos os magos e os sábios do Egito. E contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Entenderam o que aconteceu? O Faraó sonhou, ficou incomodado com esses sonhos, chamou lá o pessoal lá das coisas dele lá, e o pessoal não conseguiu interpretar o sonho para Faraó, e ele continuou incomodado com a situação. E aí, finalmente, chegou a hora da virada, porque vai aparecer um personagem que a gente já estava ficando bravo com ele, que é o copeiro. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Agora, né? Agora. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao Faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo, e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu, José, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Eu fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Finalmente o copeiro lembrou. Finalmente ele lembrou. Mas não é que ele lembrou, era Deus que estava agindo. Era Deus que estava agindo. Tá? Algumas mensagens atrás, eu comecei dizendo que a nossa vida muda em instantes. Basta uma notícia, um telefonema, uma barragem se romper, um alojamento pegar fogo, e a vida toma um rumo que a gente nunca imaginou, para pior. Agora a gente vai ver o contrário, porque o contrário também é verdade. Quando chega a hora de Deus agir, as coisas também mudam para melhor, se for os propósitos de Deus. Quando Deus resolve sair do seu lugar e agir, é uma expressão que eu estou usando, não é que Deus levanta e faz as coisas, mas é o termo que a Bíblia diz. Quando Deus age, não tem dúvida de que Ele está agindo.
E é isso que vai ficar claro para nós aqui. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para cada coisa. Tudo tem um tempo certo. Tem o tempo de chorar, tem o tempo de rir. Tem o tempo de abraçar, tem o tempo de se separar. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. Isaías também escreve, Deus dizendo, agindo eu, quem impedirá? Então, meus queridos, até agora Deus estava preparando José. E agora Deus interfere diretamente na história para o bem de José. Por isso que eu chamei de a hora da virada. Porque Deus vai deixar bem claro que Ele está no comando de todas as coisas. E eu acho muito bonito que até aqui, nesse momento da história, José não está sabendo de nada. Onde está José aqui? Mais um dia na cadeia. Fazendo a marquinha lá. Dia, sei lá qual. Ele não está sabendo do que está acontecendo. Ele não está sabendo que José sonhou. Ele não está sabendo que o copeiro se lembrou. Ele não está sabendo nada disso. Ele continua preso. O que isso mostra para nós? Isso mostra para nós que Deus está agindo em lugares que a gente ainda não está vendo. Em situações da nossa vida que no momento a gente ainda não vê. Mas que Deus está agindo. Então não se desespere. A gente falou bastante sobre a fé hoje. Confie num Deus que age mesmo além do que você enxerga. Porque José estava lá na cadeia e Deus já estava trabalhando com Faraó, com o copeiro. Então a gente não precisa duvidar de um Deus que age. E aí a gente chega no versículo 14, que eu gosto demais do jeito como Moisés escreve, porque é Moisés que escreveu o livro de Gênesis. E ele é um escritor muito habilidoso. E olha que bonita a descrição que ele faz. Na mesma hora que o copeiro se lembrou, Faraó mandou chamar José, que ainda estava na prisão. E ele foi trazido depressa da prisão. Está vendo? É rápido para ficar ruim, é rápido para ficar bom também. Foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. Eu gosto demais desse versículo. Porque é uma forma de o texto mostrar para a gente que uma página estava sendo virada. Uma página estava sendo virada. A barba de um presidiário, a roupa velha, fedida de um presidiário, tudo isso estava ficando para trás, porque Deus estava agindo. Quando chegar a hora de Deus agir na sua vida, meu querido, você vai ter que deixar algumas coisas para trás também. E agora a gente vai começar a olhar para aquilo que aconteceu agora, que José chegou diante de Faraó. Você consegue imaginar o que está na cabeça de José? A hora que ele está lá se barbeando, depois de tudo que passou na vida dele, ele fala, agora eu vou estar diante do homem mais poderoso do mundo. Porque o Egito era a nação mais poderosa do mundo antigo. Você imagina a expectativa na cabeça de José? E a nossa história vai continuar por aí. José, então, chega diante de Faraó. Faraó conta os sonhos para José. E eu não vou ficar muito nisso hoje, porque a gente vai ter uma mensagem específica, a próxima, sobre os sonhos de Faraó e o que eles significam hoje ainda. Tá? Mas eu vou resumir. Faraó falou com José, e José deu a interpretação. E a interpretação era a seguinte: Faraó, virão 7 anos de fartura, e depois 7 anos de escassez e de fome. Esse é o significado das vacas gordas, das espigas boas, e também o significado das vacas magras e das espigas secas. Nós vamos conversar só sobre isso na próxima mensagem. Mas para chegar no ponto que eu quero hoje, eu quero olhar para a gente olhar para essa cena de José diante de Faraó, depois de tudo que ele passou. Chegando no Egito como um menino, e agora, depois de tudo que ele passou, diante do homem mais poderoso, e diante da grande oportunidade da vida dele. E eu quero estudar com vocês o que vai acontecer daqui por diante, porque a atitude de José nos ensina demais sobre integridade. Integridade. Já falamos sobre fidelidade, e hoje vamos falar sobre integridade. São 4 lições, pode ficar tranquilo que não vai demorar.
A introdução foi longa, mas o resto não vai ser demorado. Mas eu quero que a gente olhe para essa cena de José diante de Faraó, talvez até como um penúltimo teste na vida dele, da preparação que Deus tinha para a vida dele antes de usá-lo da forma que usou. Então quero rapidamente ler com vocês algumas coisas que vão nos ensinar essas lições sobre integridade baseado na atitude de José diante do Faraó. A primeira lição está na sequência, versículo 15 e versículo 16. Olha que cena interessante. Disse o Faraó a José: tive um sonho essa noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. E José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao Faraó e acalmá-lo. Uma lição fantástica sobre integridade. Qual é a primeira lição de alguém íntegro? É que a integridade ela se revela pela escolha de glorificar a Deus e não a si mesmo. A integridade se revela pela escolha de glorificar a Deus e não a si mesmo. Faraó, ele era o mais poderoso. Estava todo mundo de olho em José. E o Faraó fala assim: José, ouvi dizer que o seu currículo é muito bom. Que você é muito bom nisso, nisso, nisso. E eu estou precisando justamente de alguém assim. O que você me diz? Aí José olha para a vida dele, traído, esquecido, renegado, injustiçado. E ele poderia pensar: agora é minha chance. Faraó, eu sou o cara mesmo. Já tive muita experiência, sou muito bom nisso tudo que você falou. Está aí o copeiro para comprovar. Está aqui o meu currículo, tem experiência nisso, nisso, nisso. Foi isso que José fez? Não. Ele falou: essa capacidade não está em mim. Não está nas minhas mãos. Mas Deus pode fazer isso. É ou não é um homem íntegro? Ele escolheu glorificar a Deus e não a si mesmo. Não a si mesmo. Total desapego de si mesmo. Como é bonito isso. Desapego de si mesmo e dos seus interesses. Por isso eu quero dizer para você: não se preocupe em ganhar as coisas à força. Seja fiel. Seja íntegro. Não se preocupe em ganhar as posições à força. Seja íntegro. Deixa eu contar uma história. Tem um amigo que queria fazer uma prova para trabalhar na Unicamp. Um homem de Deus, muito, muito íntegro em tudo que ele faz. Um exemplo para nós, como amigo. Temente a Deus e queria fazer o concurso para trabalhar na Unicamp. Era ele e mais um candidato. E ele sabia, o candidato sabia, e todo mundo do departamento sabia que a vaga era para outra pessoa. Coisas que não acontecem no Brasil. E ele falou: mas eu vou fazer a prova mesmo assim. Só os dois. Chegou na manhã da prova, um domingo, e o outro candidato teve uma dor de barriga sobrenatural. E não conseguiu chegar para fazer a prova. Só que, como esse meu amigo, ele sabia que não ia dar certo mesmo, ele não tinha estudado tanto assim. Ele tinha estudado só um pedaço do material. E a prova só tinha uma pergunta. Justamente sobre a única coisa que ele tinha estudado. Então, eu queria dizer para você: não se preocupe em ganhar as coisas na sua força. Seja íntegro. Seja íntegro. Escolha glorificar a Deus e não a si mesmo. Esse nosso amigo trabalha já na Unicamp há muitos e muitos anos. Então, seja fiel. Essa é a primeira lição de integridade. A segunda lição já está lá na frente, no texto, no versículo 28 ao versículo 31. Presta atenção que é muito bonito isso aqui. José falou para o faraó: acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito.
Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Qual que é a lição de José aqui sobre integridade? É parecido com a mesma lição que ele nos ensinou na prisão. A lição é a seguinte: a integridade se revela pelo compromisso com a verdade. Gente, vamos nos colocar no lugar de José. Eu estou diante do cara mais poderoso do universo. Eu já estou cansado de sofrer na vida. Aí eu vou dar para ele uma má notícia? Vou nada. Vou dar a boa notícia. Então, as vacas gordas são 7 anos de fartura. Vai dar tudo certo, faraó. E as vacas magras? Não, então, as vacas magras, elas significam que talvez, mas faraó, fica tranquilo que a gente vai dar um jeito. Não se preocupa agora com as vacas magras. Ele poderia ter dado um jeito, se ele fosse brasileiro, teria uma grande chance. Mas José, ele nem pensou nisso. Ele falou o que ele tinha que falar. Ele deu a boa notícia e ele deu a má notícia. Faraó, durante 7 anos vai ser tudo beleza. Maravilha. Só que os 7 anos que vêm depois vão ser tão ruins que você não vai nem lembrar dos 7 anos que foram bons. E aí o pessoal, você está louco, você vai falar isso para o cara? Ele falou. Mas é interessante que José era um homem íntegro, porque ele agiu assim na prisão. Ele agiu assim na casa de Potifar. Ele disse a verdade para o copeiro, ele disse a verdade para o padeiro, ele disse a verdade na prisão, ele disse a verdade no palácio. Porque ele era íntegro. E íntegro é uma coisa que não falta nada, não tem buraco, não tem remendo. A pessoa é o que ela é. Isso é integridade. Quem anda com Deus e se compromete com a verdade, não precisa de máscaras. Ele pode ser quem ele é. Em nenhum momento José quis construir uma imagem para convencer e agradar as pessoas. Ele era íntegro, ele era o que ele era. É uma lição para nós, não é? Eu falei há algum tempo atrás sobre como é ruim uma vida de aparências. E Deus bate duro nisso na Bíblia. Porque ele fala, gente, não se impressione com o exterior. Porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então José aqui, com certeza, estava sendo aprovado por Deus, pela sua integridade. Essa é a segunda lição. Valores de caráter não são negociáveis. Não importa a circunstância. Essa lição fica muito clara na vida toda de José. Tem coisas que a gente não negocia. O que é certo, é certo. O que é correto, não se mexe. O que é o valor de Deus, não se negocia, não se adapta, não se ajusta, não se dá jeito. Isso é integridade. A próxima lição, continuando aí, está no versículo 33. Olha o que José diz para o faraó. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio, e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolham 1/5, 20% de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão, para levá-lo para os armazéns de faraó. Olha a sugestão de José. Mande-os estocar e guardar os cereais, para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. Qual é a nossa terceira lição? A terceira lição é que a integridade se revela pelo interesse genuíno no bem-estar geral. O que José está nos ensinando aqui é que a coletividade vale mais do que a individualidade. Essa é uma prova de integridade. Sabe que José, como a gente já falou várias vezes, ele só sofreu no Egito. Ele poderia falar assim, quer saber? Eu não vou dar dica nenhuma. Eles que morram de fome.
Faraó, eu quero mais é que você vire um palito aí de magro, de tanta fome que você vai passar. Eu quero que todo mundo morra. Potifar, aquela mulher safada dele lá, eu quero que todo mundo morra de fome. Ele não poderia falar isso? Os egípcios não eram amigos dele. Ele era escravo, ele era um preso. Ele tinha razões de sobra para não dar sugestão boa nenhuma para Faraó. Faraó, não estou nem aí se vai ter fome, se não ter, se vira, cada um com seus problemas. E se eu morrer junto também faz fazer diferença. Mas não foi essa a atitude de José. Faraó, olha, vai vir a fome, você precisa fazer isso, para que não falte comida nas cidades. A preocupação dele com o povo. É ou não é um homem íntegro? No Brasil, infelizmente, a gente vê exatamente o contrário. O exemplo dos próprios governantes, quem sabe um dia isso vai mudar, de que o interesse próprio vale mais do que o bem comum. E a gente sabe como isso é ruim. E a gente colhe os frutos amargos da falta de integridade para todo lado. Nós moramos numa cidade que era muito próspera. Mas pela falta da integridade, o prejuízo é grande. Sim ou não? Sim. Então, a integridade se revela pelo interesse genuíno no bem-estar de todos. Isso vale para a igreja também. Tem muita coisa que a gente pode melhorar aqui na igreja. E sempre vai ter. Então, quero te dar liberdade para o seguinte. Você pode apontar os problemas. Não tem dificuldade nenhuma com isso. Mas também eu quero te encorajar a ser parte da solução. É o que José está fazendo. Ele está apontando os problemas. Mas ele está apontando a solução também. Então, a história de José é bem atual, não é? E esse diálogo de José com Faraó é um diálogo sensacional. Sensacional. Vamos para a nossa última lição. Agora termina a virada. Está terminando a hora da virada. Então Faraó disse a José. E aqui eu acho que ele pegou José de surpresa. Uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. E aí José fez aquele emoji com o olhão. Assim. Você ficará encarregado da minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu que ocupo o trono terei uma posição superior à sua. E Faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Que virada, hein? Eu fiquei feliz demais com essa história. Eu já sabia, né? Mas eu fiquei feliz mesmo assim. Fiquei muito feliz. Essa frase era impensável quando José estava no poço. Era impensável quando José era escravo na casa de Potifar. Era impensável quando ele foi preso injustamente. Mas não era impensável no plano soberano de Deus. Então, por isso que a gente não pode perder a fé naquilo que Deus está fazendo. Mas a história continuou. Então o Faraó tirou do dedo o seu anel com selo real e pôs no dedo de José. E mandou vesti-lo com roupas de linho. Finalmente uma roupa que ninguém ia tirar. E pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. E também o fez andar na carruagem, reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem, ajoelhem-se. E assim Faraó colocou José no comando de todo o Egito. Que beleza, hein? Essa é para glorificar de pé mesmo, de verdade. A virada de Deus é infinitamente melhor do que o que a gente imagina. É isso que Efésios 3:20 diz. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso que eu falei que essa era uma frase impensável na história de José. Já pensou? Andar de carruagem, corrente de ouro, anel no dedo do faraó. Olha, reverência. Mas sabe de uma coisa? José pediu alguma coisa dessas? Não pediu. O que ele fez? Ele foi fiel. Só. Ele foi íntegro.
O resto foi Deus que fez. Então a última lição é que a integridade revela que o plano de Deus é sempre melhor. Como assim? Quando a gente anda em integridade, a gente está mantendo o canal aberto para Deus derramar esse caminhão de bênção na nossa vida, se for a vontade dele. Ao contrário, se a gente anda com uma vida toda torta, sem integridade, Deus fala assim, estou querendo derramar as bênçãos na vida dele, mas ele não colabora. Vou derramar aqui, ele já foi para lá. A integridade revela que os planos de Deus é sempre melhor. Continue na sua integridade, que Deus vai te honrar de uma maneira ou de outra. Eu queria lembrar de novo o texto de Isaías que a gente leu, que tem tudo a ver com essa história. Quando Deus diz, os meus caminhos são mais altos que os seus, e os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. José não imaginava isso, mas Deus já sabia que ia acontecer, porque os planos de Deus são maiores. Eu queria pensar o seguinte com você. Você conhece alguém que quer muito alguma coisa? Que deseja muito alguma coisa? Depois eu vou dar alguns exemplos. Mas a pessoa deseja demais alguma coisa. E ela começa a forçar situações para conseguir o que ela quer. E ela consegue. Porque o ser humano é muito capaz. E muito esperto. E as pessoas conseguem o que elas querem. E sabe o que acontece? Ela se frustra. E não demora para as coisas começarem a dar errado. Sabe por quê? Porque veio na hora errada e do jeito errado. Alguns exemplos. Casamento. Conhece alguém que quer muito casar ou que queria muito casar? Queria tanto casar, que forçou algumas situações, que manipulou situações. Conseguiu. E a vida se tornou um inferno. Porque não veio na hora e não veio no jeito de Deus. E o jeito de Deus é a integridade. Algumas pessoas querem muito um cargo e uma posição profissional. Eles querem tanto que eles começam a forçar as coisas. É a mesma história. Começam a manipular situações. E eles conseguem. E sabe o que acontece? Começa a dar tudo errado. E aquilo que ela imaginava não é a realidade. Sabe por quê? Porque não veio nem na hora, nem do jeito de Deus. Conhece alguém que quer muito alguma coisa material? Quer uma casa? Só fala em comprar uma casa. Só fala em comprar um carro. Só fala em ter sei lá o quê. E a pessoa força situações, manipula situações e ela consegue. E aí as coisas começam a dar errado. Talvez até dão certo por algum tempo. Mas se não é do jeito de Deus, e se não é na hora de Deus, não vai dar certo. Porque a integridade é que revela que o plano de Deus que é melhor. Nós conhecemos situações assim, né? Situações que nós vivemos. Eu já quis muito uma coisa, que deu errado. Várias, aliás. Eu entendo que não era o jeito de Deus, não era o tempo de Deus. Mas a integridade de José nos revela que o plano de Deus é sempre melhor. Então, meu querido, confie que Deus não erra, nem no jeito, nem no tempo. Amém? Frase que um outro autor escreveu sobre José: a adversidade não afetou o seu caráter, a prosperidade não o corrompeu. Ele foi o mesmo sozinho e em público. Isso é integridade. 4 lições de integridade na vida de José. Ele decidiu glorificar a Deus e não a si mesmo. Ele se comprometeu com a verdade. Ele tinha um interesse genuíno pelo bem-estar geral. E por causa dessa integridade, a gente pode entender que o plano de Deus é o melhor. Que virada, né? Que virada? A hora da virada. E sabe de uma coisa? A vida de José ficou muito boa.
Ficou muito boa. E eu fiquei mais feliz ainda com a vida dele. Olha só, durante esse tempo que estava tudo bem, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, mudou o status lá no Facebook. José, casado. Casou com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse, olha o que ele diz: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Que lindo. Para fechar com chave de ouro essa virada. Porque a hora que ficou tudo bem e aquele passado triste já estava ficando lá para trás, a gente pode ver que ainda assim José reconheceu o agir de Deus na vida dele. José reconheceu a ação de Deus o tempo todo. E os nomes dos filhos dele mostram isso. O primeiro, Deus me fez esquecer as minhas dificuldades. Ele sofreu. E aqui é a primeira vez que ele admite que ele sofreu. Depois, segundo filho, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele ficou aflito, gente, na prisão, sendo injustiçado, ele sofreu. Mas ele reconheceu que Deus estava agindo o tempo inteiro. Então, que história boa de José. E vai ficar muito interessante daqui para frente. Mas essa foi a hora da virada na vida de José. E como eu falei, a história vai correr assim daqui para frente. Mas eu quero fazer 2 aplicações com você, para terminar. Talvez você olhe para a sua vida e olhe para a vida de José e fala assim, puxa vida, bem que podia acontecer uma virada na minha vida também, né? Você fala assim, poxa Deus, já está passando da hora da virada. Eu quero dizer uma coisa para você. A gente não sabe os planos de Deus nem o tempo. A gente só sabe que eles são melhores. Pode ser que Deus faça a virada na sua vida logo. Depende muito da sua integridade. Se você não é íntegro, pode tirar o cavalinho da chuva. Se você não é fiel a Deus, pode deixar a hora da virada mais para frente. Mas se você é fiel a Deus, pode ser que Deus faça isso na sua vida. Amém. Que assim seja. Mas pode ser que não. Pode ser que Deus fale assim, não, você vai ficar mais um tempo ainda na minha escola. Na escola de José. A escola da integridade, a escola da fidelidade. Porque aqueles a quem Deus usa grandemente, primeiro ele prepara grandemente. Então eu não posso ser leviano e dizer que a sua vitória vai chegar essa semana. E que tudo vai dar certo na sua vida. Eu posso dizer que Deus pode fazer isso. Que se você for íntegro, é esse o caminho. Mas pode ser que Deus demore um pouco mais. E pode ser que isso nem aconteça nessa vida. Mas pode ser que um dia você chegue diante do Senhor e pela sua fidelidade aqui, Ele vai dizer para você o que eu li essa semana e que nós cantamos. Servo bom e fiel, vamos celebrar. Nós temos essa garantia. Se você não é fiel, Deus também tem uma palavra para você, porque no mesmo texto Ele diz, sai daqui, maldito. Porque Deus não tolera a falta de integridade e a infidelidade. Então a hora da virada na vida de José é espetacular. E ela nos enche de esperança. E que Deus faça as suas maravilhas na sua vida em nome de Jesus. De acordo com a sua integridade. E mesmo que isso não aconteça, mesmo que demore, mesmo que nem aconteça nessa vida, mas vai acontecer na vida eterna. Enquanto isso eu quero dar 2 recomendações. Primeiro, não perca a fé em Deus. E quantas vezes eu já recebi mensagens e gente falando que está perdendo a fé. E eu quero dizer para você, não perca a fé, porque o Deus que agiu em José é o Deus que continua agindo hoje. Não perca a fé. Faça como os discípulos que disseram, Senhor, aumenta a minha fé. E talvez essa seja a principal oração que você precise fazer hoje. E por último, mantenha sua vida íntegra a todo custo. As ofertas para você furar a sua integridade
vão chegar constantemente. Que o exemplo de José possa ficar pulsando na nossa mente, para a gente lembrar que é possível ser íntegro, diante de qualquer oportunidade de não ser íntegro. Amém? Vamos ler juntos essa última frase. Vamos lá. Todos aqueles a quem Deus usa grandemente, primeiro Ele prepara grandemente. Vamos orar. Senhor amado, eis aqui a nossa igreja diante do Senhor. E nós estamos dizendo que nós queremos ser usados pelo Senhor, entendendo que isso vai significar um tempo de preparo na nossa vida. E que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que nas situações mais difíceis, cada um de nós seja íntegro, seja fiel e mantenha o caminho aberto para as tuas bênçãos e para a tua presença no nosso meio. E que o Senhor nos dê ânimo a cada dia, nos dê alegria, fé e esperança, de que o Senhor que esteve com José e operou esses milagres na vida dele, também é o mesmo Deus que se coloca ao nosso lado todos os dias. Por isso nós alegramos e descansamos o coração no Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo sejam verdadeiros e poderosos na nossa vida todos os dias. Em nome santo do Senhor Jesus, que nós oramos e encerramos esse culto. Amém.